Olá, senhores. Continuando as técnicas de mediação, vimos na aula anterior que nós temos 6 técnicas mais conhecidas. A escutativa, o rapport, o cálculos, que são as sessões individuais, o brainstorming, o parafraseamento e o resumo. Na aula anterior, nós vimos a escutativa e tudo aquilo que está atrelado a esse tipo de procedimento. Sigamos, portanto, aprendendo hoje sobre o rapport e as sessões individuais ou cálculos, como são chamadas. O rapport é uma mediação feita com base na chamada empatia. Então, aqui deve o mediador procurar formas de estabelecer esse vínculo de confiança com as partes envolvidas na mediação. Esse vínculo de confiança, os senhores devem estar atentos que não pode se confundir com amizade ou parcialidade. A função do mediador é imparcial, ele deve ouvir as partes e não uma só, e não deve manifestar preferência por uma ou outra, o que não significa dizer que não seja empático às necessidades das partes. A empatia ela pode ser desenvolvida, existe todo um exercício para isso, mas há necessidade, inclusive, que as partes entendam que o mediador está lá para ouvi-las e entendê-las. É essa a questão da empatia que se faz necessário. Se o senhor não tem essa possibilidade de colocar-se no lugar do outro e de entender, não manifestando isso, o rapport não é a sua forma adequada ou a sua técnica mais adequada para o exercício da mediação. Isso não impossibilita o exercício da mediação. Não esqueçam que nós temos a escutativa, que é usada em grande parte pelos mediadores como técnica preferencial. Mas ela não necessariamente vem desatrelada da participação de outras técnicas. A nossa finalidade é casar 2 ou 3 técnicas que te permitam aí um maior controle da esfera da mediação e do próprio andamento dessa possibilidade de acordo. E o rapport é uma delas. Então, aqui, você está ouvindo as necessidades, os interesses, as propostas vindas das partes, né? Então, aqui, a ideia é dar segurança aos envolvidos, por isso a gente tem essa questão da empatia. Para isso, a primeira necessidade é que o senhor seja uma pessoa segura. Se o senhor não for seguro, o senhor não pode fornecer aquilo que não tem. Então, a segurança ela é importante, a segurança ela advém com o tempo e com o exercício profissional naquela área específica de atuação. Então, obviamente, aqui é que entra aquela ideia de cada um no seu setor. A possibilidade que eu tenho de dar segurança numa mediação envolvendo o direito de trabalho é mínima, porque não é minha área de atuação. Então, eu também não sentirei segurança suficiente para poder manifestar isso aos demais. Isso não significa que eu não tenha empatia, mas o rapport que eu posso manifestar fica adstrito às áreas em que eu atuo. Então, por favor, também não vá ser empático, manifestar segurança em áreas em que o senhor não tem essa garantia toda de conhecimento, né? Então, ouça sim os envolvidos. Esse ouvir aqui é um ouvir empático, não é só uma escutativa, é uma participação. Essa participação é no sentido de garantir mais confiança, mais segurança, para que aquelas ideias manifestadas como uma possibilidade de acordo, elas possam ser reelaboradas, reconhecidas. Então, aqui você valida o discurso do outro sem concordar com ele. Então, você validando o discurso, você cria empatia e começa aí aos poucos com as perguntas a tentar melhorar essa ideia vinda de uma das partes e trabalha de igual forma com a outra. Então, essas manifestações de empatia que são reconhecidas como rapport, né? De novo, não deve se confundir com terapia. Então, a terapia é algo que a gente indica, muitas vezes dependendo da natureza do conflito, para que possa aí permitir a reestruturação do cidadão que está numa situação de litígio. A ideia do mediador é tentar um acordo possível e o restabelecimento do diálogo, né? Para tanto, o rapport é uma das técnicas. Tem aqueles que não gostam tanto do rapport por entender que aí existe uma indução maior
e talvez uma tentativa de, entre aspas, enganar as partes. Na verdade, não é isso, mas o rapport, ele, pelo fato da empatia não ser hoje uma das grandes virtudes e não ser ensinada da maneira como deveria, efetivamente poucas pessoas detêm esse conhecimento para poder exercer essa técnica de mediação, que, no entanto, fica aqui estabelecida para os senhores como uma possibilidade, né? Ela existe, ela não está na esfera onírica ou dos sonhos, os senhores podem trabalhar isso, sim, né? Aqui vai precisar de um pouco mais de conhecimento de psicanálise, de psicologia, com certeza precisa. Já verificamos que esse setor do conhecimento é necessário nas técnicas de mediação, com maior ou menor grau, dependendo aí da participação dos aspectos familiares ou não dentro da mediação. O cálculos, o que é? O cálculos nada mais é, ou nada mais significa do que as chamadas sessões individuais. Ora, gente, às vezes o grau de litigiosidade é tão grande entre as partes que não há a mínima possibilidade deles permanecerem no mesmo ambiente sem que haja aí a interrupção da fala contínua de um por parte do outro. Nesse tipo de situação, não é possível dar seguimento a uma proposta de acordo. Portanto, cabe ao mediador aí estabelecer sessões individuais. Tem coisas que, quando nos chegam, a gente já percebe que está num grau de conflituosidade muito grande. E aí a gente já parte para sessões individuais antes mesmo de tentar uma sessão conjunta. Porque, às vezes, essa sessão conjunta pode inviabilizar um acordo, dado esse grau de litígio entre as partes. Então, aí você tenta, nas sessões individuais, trabalhar a ressignificação do outro para que estabeleça um nível mínimo de diálogo que permitam aos senhores mediadores conseguir uma sessão conjunta em que haja a efetiva possibilidade de estabelecimento mínimo de diálogo, né? Porque o problema, e aqui é bom frisar isso, sempre que houver interrupção contínua no discurso do outro, não há condição alguma de estabelecimento de acordo. Gravem isso, porque isso daí serve também para a vida prática dos senhores. Quando os senhores chegam numa sessão de conciliação e uma parte não deixa a outra falar, essa conciliação está fadada ao insucesso, né? Se chegar a uma conciliação aí, será muito mais pelo receio de uma continuidade de demanda do que pela vontade e pela espontaneidade de um acordo. E aí, isso daí pode seguir-se a um descumprimento do que foi pactuado, que é o que a gente percebe hoje pelo grande volume de execuções, né, muitas vezes de acordo não cumprido. O que se vê aí é que houve uma, entre aspas, forçação na hora do acordo, para que esse acordo se efetivasse. Houve um justo receio de continuidade da demanda, mas não houve o convencimento de que aquele acordo era a melhor solução. Por isso, as pessoas voltam aí a uma situação anterior de conflito, na ideia de que não irá prosseguir num acordo que lhe foi extorquido, porque muitas vezes é essa a manifestação que vem dessas partes, né? Portanto, senhores, as sessões individuais, elas são importantes. Coloquem um número de sessões, 2, 4, porque aí você também tem que entender que se a mediação não se efetivar, ou seja, se não houver a proposta real de estabelecer um acordo, a mediação está impossibilitada de prosseguir. Não force nisso. Então, dê a mediação tendo um resultado negativo e determine aí o início do feito ou o prosseguimento dele. Mas mesmo as sessões individuais, tem gente que tenta fazer as sessões individuais no curso da mediação judicial. Isso é muito complicado, porque às vezes você vai ter que pedir para uma parte sair por determinada quantidade de minutos, 5 ou 10, para conversar com a outra, depois faz a mesma coisa em sentido contrário e tenta essa conciliação. É muito complicado, já participei de sessões de mediação com essas. O problema é a extensão.
o tempo ele vai esgotando e cansando, e aí, de novo, nem sempre o resultado será o resultado efetivo ou que corresponde à necessidade. Muitas vezes já corresponde ao cansaço e não à necessidade ou à vontade das partes. Então, isso também tem que ser sopesado na hora de uma mediação judicial. Melhor marcar uma segunda sessão do que insistir ali e na hora. E o que a gente tem visto muitas vezes é a insistência do mediador com essas sessões individuais e o retorno à sessão coletiva, e muitas vezes aí o resultado não só é negativo, como passa a existir uma resistência a ouvir o outro muito maior. Não é a finalidade da mediação. Como já explicado para os senhores, a finalidade da mediação é minimizar a litigância, facilitar o diálogo e conseguir o acordo possível às partes naquele momento. Então, esse é o objetivo maior que os senhores devem obter com as técnicas de mediação. Por isso que quando existem as sessões individuais, e muitas vezes elas ocorrem, o senhor é procurado por uma das partes, por exemplo, no seu escritório de advocacia, e convida a outra parte para comparecer para saber se há necessidade, se há intenção de uma mediação, né? Explica o que é e se há intenção. Havendo sucesso, eu, particularmente, geralmente não marco uma sessão conjunta, a não ser que eu perceba que realmente o nível de litigiosidade é mínimo e a questão pendente ela é uma questão mínima também. Então, aí você pode já partir para uma sessão conjunta. Se eu percebo que existem inúmeras questões envolvidas, eu marco sessões individuais. Ou, então, que há essa interrupção. Às vezes a gente já tenta uma sessão conjunta e você percebe a interrupção continuativa da fala de um por parte do outro, indicando claramente a necessidade de sessões individuais. Agora, entendam, aqui vale aquilo que estabelecemos para a negociação, ela não pode ser eterna. Então, não é para ser um meio de enrolar o outro. A mediação ela é uma forma adequada de solução de conflitos, portanto, ela também tem que se ajustar a algo chamado tempo. Assim sendo, prevejam o tempo, prevejam o número de sessões e a intermitência entre elas. Quanto tempo será dado entre elas? Qual o tempo máximo dessa mediação pelo ocorrer? Isso é importante até para que as partes tenham para si de que aquilo não é uma forma de procrastinar a demanda, uma eventual demanda, ou é uma tentativa de enrolação, porque não é, tá? Então, sessão individual é uma técnica, muitas vezes se faz necessária e presente, nem todos os advogados concordam com ela, alguns já demandam essa sessão individual. E, de novo, fica a noção, professora, mas eu não pretendo exercer mediação. Tá, mas eu espero que o senhor seja um advogado colaborativo quando ocorrer uma mediação, e não um advogado que não entenda do tema quando se fala em mediação. Então, a necessidade de se aprender as formas adequadas não se dá pelo simples fato de tentar transformar todos os senhores em negociadores, mediadores ou árbitros, e sim em facilitar a compreensão dessas formas adequadas e a atuação junto a seus clientes em cada uma dessas modalidades. Ficamos nessas duas formas, portanto, das 6 já vimos 3, já vimos a escutativa, o rapport e as sessões individuais, faltando aí o brainstorming, o parafraseamento e o resumo, que observaremos no nosso próximo encontro, encerrando aí as técnicas de mediação e passando à análise da lei de mediação e a chamada mediação judicial, dentro daquilo que estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em seu provimento 125 e depois com a lei de mediação. Retomamos o nosso próximo encontro, portanto, finalizando aí as técnicas de mediação. Aos senhores, por enquanto, meus agradecimentos, as perguntas formulem para que esse conhecimento não se acumule. São muitas as questões, os professores estão ainda na fase inicial do desenvolvimento científico dentro do direito, com mínimo envolvimento prático, é por isso que estamos aqui para atendê-los nos chats e nas formas adequadas já estabelecidas. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos no nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos os senhores. Tenham um bom dia.